Centro Espírita Meio-Meio, o canal Meio-Meio, Tempo Leopoldo, fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos e corações, espiritualidade à vida aqui presente, para que possamos, de alguma forma, buscar o entendimento dessa doutrina de luz, os ensinamentos que se nos apresentam, para que nós possamos caminhar rumo ao nosso Pai maior, através dessa sustentação, dessa presença constante. Mas aqui estamos, em nome de Deus. Todos possam receber em seus lábios também as vibrações harmoniosas que ora se fazem nesse ambiente, favorecendo assim a ampliação da nossa mente e do nosso coração, Senhor. E Jesus nos abençoe. Hoje virou para nós uma reunião comemorativa. Nós estamos aqui recebendo essa caravana de São Paulo, que nos visita todos os ficaram impossibilitados pela pandemia, mas hoje estão aqui conosco. São trabalhadores da cidade de São Paulo que se reúnem em trabalho esse tempo todo e traz tantas doações para que possamos estar levando aos mais carentes da nossa região. São trabalhadoras incansáveis, trabalhadores que favorecem toda a nossa comunidade aqui, todas as casas espíritas, com o trabalho, com seu carinho, com seu amor, trazendo mais de 1.500 enxovalzinhos. Também trazendo esse calor humano, essas vibrações de paz. Infelizmente, para vocês que estão em casa, pela internet, não puderam presenciar a beleza das vibrações musicais por causa do impedimento natural que nós temos de transmitir. Mas recebem em casa as vibrações, né, e vocês recebam o nosso agradecimento sincero, né, e a alegria de estar com vocês na noite de hoje. O tema proposto para a noite de hoje é ser espírita. E já tem uma escala natural de trabalho, e o ser espírita era o tema para a noite de hoje. Por que esse tema foi trabalhado? Nós vivemos num momento diferente, pelo menos o que a gente pode observar, da doutrina espírita. Porque o ensinamento espírita, né, o trabalho espírita, ele era restrito a umas casas espíritas, com as orientações necessárias, né, com a comunidade trabalhando junto, um auxiliando o outro, e assim continua. Mas nós tivemos o advento da doutrina espírita trazida pelas mídias, pela comunicação, o que é muito proveitoso. Mas algumas perguntas que vão chegando a nós, estamos nas casas espíritas, daqueles que talvez não tenham ainda estudado, que estão iniciando, outros que estudaram, mas não compreenderam, outros que entendem de forma diferente, enfim, por vários motivos, porque a doutrina nos permite essa indagação, essa fé raciocinada, buscando a compreensão das coisas para nos fortalecer sempre, né? Então, posto isso, algumas perguntas que eu falei, gente, como responder, né? Porque senão vira opinião. Opinião todo mundo pode ter. Diz que até papagaio fala, verdade? Então, e também a gente vê, não podemos negar o veículo maravilhoso que é a internet, mas não podemos negar também o que chega de interpretações, de fake news, e aí em todos os setores, inclusive da doutrina, porque a gente vê certas situações que não coadunam com o que a doutrina nos apresenta. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso e utilizar e aproveitar bem com consciência, né, toda essa oportunidade tão grande que se nos apresentou durante comunicarmos uns com os outros, seguindo até a recomendação de Kardec, que os grupos devem se comunicar entre si, trocando experiências, trocando a fraternidade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Mas, então, o que eu pensei? Como apresentar isso? Então, não é direcionado a ninguém, nem grupo, a nada, mas é uma avaliação do espiritismo primitivo.
porque nós temos tendências a repetir costumes. Isso está lá no nosso lar. Isso fala que a dificuldade de evolução nossa é muito retratada, porque nós repetimos muitas coisas, com muitas reencarnações. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de avançar. Então, baseado nesse fato, nós vamos ver o que Kardec recebe em 18 de junho de 1856, Espírito de Verdade. Falando da missão, fala com ele que a missão dos reformadores está cheia de esforços, de perigos, e a tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Então, o Espírito da Verdade já explicou a dificuldade que teria, né, com essa doutrina transformadora, que foi a doutrina espírita. E Kardec, ele comenta o seguinte: depois dessa mensagem, já em 1867, ele fala dessa mensagem, fala: tenho sido alvo de ódio implacáveis, inimigos da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme, né? Tem publicado contra mim libelos, as minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. E ele prossegue, né? Quem ele depositou confiança, traiu, ele recebeu muita ingratidão, e ele teve um trabalho tão excessivo que já estava comprometendo a própria vida dele. Até 2 anos depois ele desencarna. Então, olha para você ver os esforços que Kardec teve, né, para que ele pudesse concluir. Mas ele dá a contrapartida, né? Quando ele fala o seguinte, né, que graças à proteção dos espíritos, ele não sucumbiu à solicitude que os espíritos dispensavam a ele, que ele não teve desfalecimento em momento algum. Nós temos tendência a desfalecer, né? E nem desânimo. E nem a malevolência o impediu de prosseguir. Então, as coisas não são fáceis mesmo, não. Né? Mas a assistência espiritual é o testemunho que Kardec nos dá através da sua árdua missão. Nós recebemos pronto. Vai ver que nós estamos lá perturbando a cabeça de Kardec na época. Bom, então, ele fala que tudo que o Espírito da Verdade falou com ele se verificou dessa dificuldade que ele teria na implantação da doutrina. Pode passar. Esse texto de Leon Denis é muito bonito, né? Ele fala que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Essa é a palavra de Leon Denis, que é como se fosse uma gota que é tão maravilhoso, cristalino, né? Quando ela está pegada a uma planta, uma folha, quando cai, mistura com as impurezas da terra. Isso ele fala da verdade das religiões. A gente recebe ela pura e cristalina. Né? Ele fala assim, cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se a verdade, que é o bem do céu. Então, é um fato, digamos, até certo ponto natural, pela dificuldade evolutiva que nós ainda apresentamos. Vou passar para o cara. Então, depois você passa o outro. Nos primeiros tempos, muitos se equivocaram sobre a natureza e os fins do espiritismo. Kardec apresentou a proposta espírita, muitos não entenderam, se equivocaram, acharam que a proposta era outra, muito diferente. Pode passar o segundo, meu amigo. Excitou a curiosidade, muitos eram os que viam nas manifestações espíritas, não viam nas manifestações espíritas mais do que simples objetos de diversão. Então, a gente vê que no início da doutrina, quando se verificou essa possibilidade, os salões da França se enchiam de pessoas, era um espetáculo, né? Fazia-se reuniões, eram festas, para que pudesse assistir aquilo. Então, não tinha cunho moral, não tinha cunho científico, não tinha cunho de entendimento da proposta de Kardec. Mas Kardec analisou tudo isso com muita tranquilidade, coisa que a gente não faz. O segundo aí para nós.
Desta maneira, porque a princípio a coisa apresentou, foi uma prática hábil dos espíritos. Sob a forma de divertimento, a ideia penetrou por toda parte e semeou germes. Depois eles vão, as mesas ficaram lá sem rodar. Era uma maneira de chamar a atenção daquelas pessoas da possibilidade, né, da comunicabilidade dos espíritos. Eu nem vou dizer da sobrevivência da alma ou da imortalidade. Ali já eram comunicações, né? Então, é uma maneira que os espíritos encontraram de atrair aqueles curiosos, e ali ele depositou as sementinhas da doutrina espírita. Quando o espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achar divertido. Aí já não tinha diversão mais, porque no livro dos médiuns, Kardec, ele convida, não adianta se não estudar. Lá que ele fala, o livro dos espíritos apresentou tudo. Lá no livro dos médiuns, ele fala, se não estudar, não basta se dizer espírito, tem que estudar. E a regra continua até hoje. Então, aqueles ali já desanimaram um pouquinho. Ele fala isso no capítulo das portas dos desertores. Então, muitos largaram o negócio no meio do caminho. Para os que se preocupavam, sobretudo, com a vida material, era um censor inoportuno e embaraçoso, porque não poucos o puseram de lado. É o que o Evangelho cobra. Isso aí já foi na época do Evangelho. Reforma íntima, a quebra do materialismo, muitos não agrada até hoje. Eu tenho um amigo que falava que eu tivesse que acaba do autismo, que eu entendi tudo. Vai lá, cai. Porque eu não queria transformar essa filosofia do conquistador. Então, põe de lado, porque isso aí é mim também trata depois, né, na sobrevivência da alma, no livro dele, ele explica também esses dois tipos de pessoas. Então, as criaturas vivas não passam de pobres auxiliares, seja no que for. Então, só não auxilia, mas não fica. Não, larga. Ele fala que os desertores abandonam, porque não consegue captar. Né? Captei, divino mestre. Graças àquele disfarce, a ideia se popularizou 100 vezes mais do que houvera, desde o primeiro momento, revestido severa forma, e a daqueles meios levianos displicentes saiu grave pensadores. O que aconteceu? As pessoas sérias entenderam a proposta de Kardec, mas ainda tinha que ser investigada, aí chegaram os auxiliares para a confirmação ou para o estudo sério da doutrina espírita. Eu tenho até falado muito neles ultimamente, gente, vocês vão me desculpar, vamos falar de novo, porque a gente precisa voltar a esses baluartes, como diz meu amigo Lucas, do espiritismo. A gente precisa. Alexandre Kizakov foi um russo diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor, grande pesquisador dos fenômenos espíritos durante o século XIX. Foi logo depois, né, do lançamento do livro dos Espíritos. Gabriel Delane foi um engenheiro francês, os primeiros pesquisadores espíritas notórios. Inclusive, a mãe dele foi médico de Kardec. Charles Richer, né, foi um médico fisiologista francês com prêmio Nobel de Filosofia em 1903, Fisiologia e Medicina, né, no ano de 2013. O Heine, que foi botânico estadunidense, dos Estados Unidos americano, fundador da investigação científica na parapsicologia como um ramo da psicologia. Ele foi o criador da parapsicologia, porque estudava a psicologia da mente humana. A parapsicologia, o para já vai além da mente humana, e é considerado os fenômenos paranormais para a psicologia, né, que nós tivemos a KPD, do PAPD, para provar mas os fenômenos continuaram, né? Temos o Ernesto Bozano, que foi um professor de filosofia da Universidade de Turim,
um grande pesquisador italiano, tem vários livros dele, né, das experiências, porque esses aí eram pensadores que experimentavam, estudavam a olhos diferentes. O Camille Flammarion, né, que foi mais... Ele foi o que fez o discurso do túmulo de Kardec na sua desencarnação, né? Que foi um astrônomo, pesquisador, grande divulgador da doutrina espírita na França. Olha para você ver aquela trajetória. Do divertimento, veio a seriedade e veio os grandes pensadores. Aqui eles ficaram teoricamente para trás, né? Houve a evolução. E terminamos com Leon Denis, que ele foi o grande divulgador da doutrina espírita após a desencarnação de Kardec, né? Ele é considerado o apóstolo, né, do espiritismo, após o desencarne de Kardec. E ele, Gabriel Delano, e o Camille Flammarion fizeram a trinca aí para segurar a doutrina espírita após a partida de Kardec para o plano espiritual. Bom, então, depois de atestado isso, todo mundo achou maravilhoso, porque aí vem a questão material de novo. Podia cuidar dos negócios. Mas já que os espíritos falam, até hoje a gente gostaria do número, né, da sorte. O pai Chico falou que ia dar para ele o número da loteria, até hoje não deu. Né, Thaís do Pinga Fogo, ele faz uma graça por isso, né? Porque eles eram pobres. E o pai disse, nós somos tão pobres, os livros não podem tirar dinheiro nenhum para nós, então quando eu morrer, eu vou te dar o nome da loteria. Estou pensando aqui. Então, isso foi assimilado, né, com a cartomancia, a quiromancia, as questões da boa de nada disso acabou. Mas, quer dizer, foi aí, mas já testava a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. Os grandes pensadores introjetaram essa ideia, né, que foram desenvolvidas. Bom, essa fase também apresentou sua utilidade, né? Mostrou que não deveria ficar esperando o concurso dos espíritos resolver as coisas da matéria, porque os espíritos depois afastavam. Então, quer dizer, as pessoas começaram, por isso que fala o charlatão, muitas vezes, até hoje consideram mesmo um charlatão por causa disso. Por quê? Naquele momento de implantação e divulgação, os espíritos se prestaram algumas coisas para poder mostrar a existência da alma, né? Do espírito, sobretudo, da comunicabilidade. Então, aí mostrou, né, nessa fase, já com os grandes pensadores desenvolvendo as ideias espíritas, né, que aquilo ali não era possível. Certo? Bom, Kardec fala isso. O espiritismo é uma criança que estava nascendo. E como muitos temiam, como Herodes temeu Jesus, muitos temiam a doutrina espírita. Daí a perseguição, né, ferrenha, que sofreu no início, que era o Aldifé de Barcelona, né? Foi queimado aqueles livros todos, porque a ideia era muito forte. E Kardec sempre aproveitava a oportunidade, porque ele escreve o seguinte: aqui foi muito bom, porque despertou mais interesse das pessoas lerem a doutrina. Então, ele sempre trabalhou com essa expectativa positiva e entendendo a fase do seu desenvolvimento, né? Agora, quando viu que a coisa estava estabelecida, aí que vem o ponto. Muitos incitaram a gente para o encargo de abraçar para asfixiá-lo. Então, no meio espírita, chega aqui a alguns que é porque que adere, mas atrapalha. A ideia não é desenvolver a ideia, é ter a ideia. Isso aconteceu lá na época de Kardec. Queria o quê? Vamos colar, não posso com o inimigo, eu vou ruir com ele, vou acabar com ele. Né? Outro ponto que Kardec fala. Isso, gente, são palavras de Kardec. Se intrometerem para suscitar habilmente desafeição nos centros. Vai para o segundo, que é a mesma coisa. O veneno da calúnia, acendendo ao mesmo tempo o facho da discórdia, inspirando atos comprometedores, que entram no seio da doutrina para ser um representante legal
Vamos mais. Tentando desencaminhar a doutrina a fim de torná-la ridícula ou odiosa e simular em seguida defecções. Então, são situações que as pessoas chegavam, aderiam, mas afastavam muitos que poderiam ser trabalhadores. Está lá no capítulo de Obras Fortes, desertores. Então, os motivos por que acontecia a deserção. Outros ainda são mais habilidosos, pegando a união, semeiam na separação. Mais perigoso. Porque o que pega a união, ele fala que o outro não quer unir. Porque já separou. Então, a gente precisa ter muita atenção, né, sobre isso. Vamos lá mais. Desastradamente levando a questões irritantes e ferinas, desperta o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos. Vamos mais. Deleitar-se-iam vendo-os apredejar-se e erguer bandeira contra bandeiras, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Lá na época de Kardec, no movimento espírita. Por que a gente está pontuando tudo isso? Porque quando a gente abre a internet e vê o que colocam lá, parece estar repetindo a história. O que André Luiz fala lá no nosso lar. Até vou te falar, muitos nem devem saber disso porque não estão voltados para isso. Né? Mas acontece. E a gente que está inserido nesse meio, a gente tem que ter cuidado. Para que muitas vezes nós desconfiamos, não estou nem na casa espírita, mais para dar tudo. É falsa. A casa espírita agora para mim. Para que eu vou lá buscar, aprender, as horas estão aí. Trabalho tem que ser feito. Enfim, quando a gente lê isso, eu fico me reportando, meu Deus do céu, repete a história. Nós temos esses quadros todos até hoje. Não é extinto. Mas a doutrina, o quê? Não respeita isso, não. Ela avança. Para trás é que fica. Vamos lá. Esses são espíritas de contrabando. Mas que também foram de alguma utilidade. Ensinar ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Aqui que fala, só loucos que caem armadilhas de loucos. Tem hora que a gente é um louco, cai na batida do louco, né, gente? Então, olha que o Kardec ele é direto nesse ponto, sobre essas questões que estavam acontecendo no espírito, e a atenção que ele tinha, e os espíritos também, seguindo a sua marcha, independente de. Tem hora que a gente para, depende disso, depende daquilo. Né? Não, a doutrina ela é pura, ela é divina, né? Ela é uma essência maravilhosa. É o que nós temos que focar. E Kardec, por fim, no livro dos Médiuns, coloca essas categorias de espiritualistas. Aqui ele não fala de espíritos, é os que não aderiram à doutrina espírita. Primeiro, os indecisos ou incertos. Né? Tem vaga intuição das ideias espíritas sem a coordenação e precisão conferidas pelo espiritismo. Aquele simpatizante. Vocês não são simpatizantes. Nós temos muitos simpatizantes nesse tempo. Já veio que não é antipatizante. E tem espíritas sem o saber, possui o sentimento inato dos princípios da doutrina, sem jamais terem ouvido falar dela. Quem nós podemos citar? É Raimundo Nonato, não. E quem? Doutor Bezerra de Menezes é o dele, né? Quando ele leu o Evangelho, eu já sabia disso tudo. Chico também. Parceiro. Então, os espíritos, né, que já atingiram a evolução, estão no estágio mais avançado, né, aquele patrimônio é latente, é presente nas suas encarnações. Aí ele passa para os espíritas. E chama de espíritas propriamente disso. Porque a gente só fica naquela definição do Evangelho. O verdadeiro espírita é aquele que tem, né, a sua transformação e esforço para domar a presença. Isso já é aquele que já estudou bastante, né? Já está lá no Evangelho pegando as ideias.
Mas ele fala dos espíritos experimentadores, que creem simplesmente nas manifestações. Espiritismo é apenas uma ciência de observação. E nós temos vários espíritas que seguem essa ordem, que causa muito conflito às vezes. Nós temos o quê? Imperfeitos. Compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral da ideia corrente, mas não a pratica. Cada um põe na classificação que está aí, gente. Vamos lá. Verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos admiram a moral espírita, a praticam, a caridade, a sua regra de conduta. Fora da caridade não há salvação. A bandeira de Kardec. Tem esses outros espíritas exaltados, levados pelo entusiasmo exagerado, são iludidos pelos espíritos mistificadores, espécie mais nociva do que o de a causa do espiritismo. Os exaltados acreditam que prestam uma grande colaboração com o espiritismo, mas está enquadrado naqueles que causam confusão. Não a união, não o progresso. E acham que estão ajudando, se sentem injustiçados, quando não tem as pessoas que aderem a essas bandeiras controversas. Então, esse é o trabalho que Kardec fala, né, para o espiritismo primitivo, mas a gente vê que nós ainda temos que ter atenção a esses lugares até a gente chegar na regeneração. Né? Pela regeneração, a proposta será mais efetiva, o bem sempre. Kardec, no Nova Resposta, tem um capítulo que fala sobre a marcha gradativa do espiritismo. Ele coloca o seguinte: o que é verdade tem que ser. Nada pode opor-se à irradiação de uma verdade. Às vezes podem encobri-la, torturá-la, fazer com ela o que faz os teredos dos diques holandeses. Mas numa verdade não se assentem estacarias. Eu li isso, o que é teredos? Né? Aí, o que é teredos? Na Holanda, como ela está abaixo do nível do mar, tem que fazer esses diques de contenção de vazão de água feitos de madeiras. E esses teredos são pequenos moluscos que colam nas madeiras e fazem o que o cupim faz na madeira molhada. Corrói, cria espaços. Olha, então, quer dizer, é que vai corroendo. Mas o que ele fala, a verdade da doutrina ela não está sobre estacarinhos de madeira, não. Pode até atrapalhar a marcha, mas conter jamais. Então, a gente tem que prestar atenção justamente nesse momento, né, que a gente vive de transição, a importância que nós temos que ter em busca dos ensinamentos da obra de Kardec e das subsidiárias, contando principalmente de Chico Xavier. Né? Ele diz o seguinte, ainda desse capítulo: a verdade percorre o espaço, está no ar ambiente, e se foi possível cegar em uma geração, há sempre novas encarnações, há recrutas da erraticidade que trazem germes fecundos e outros elementos, e que sabem atrair a si todas as grandes coisas desconhecidas. Ele fala, então, da reencarnação, que esses espíritos, esses pensadores, né, esses espíritos que compreenderam e desenvolveram o doutrina espírita, eles retornam à Terra, né, para dar sequência no trabalho que tem que ser feito. E, às vezes, uma geração pode acabar com a ideia. Mas vem novos, você não vê. Nós temos aí na história sobre o advento do Cristo, o chamado Renascimento, que veio vários espíritos para resgatar o cristianismo de forma veemente, porque estava quase enterrado. Depois das guerras santas aí. Né? Então vieram novos espíritos como São Francisco de Assis, junto a ele veio mais de 1.200 pessoas, acho que 200 espíritos ou mais, não sei. Não vou falar não que eu não sei. Mas vieram vários espíritos para que pudessem resgatar e dar sequência no cristianismo divino, como veio Kardec trazer o Consolador prometido, né, para
que nós pudéssemos nos firmar nos ensinamentos do Cristo. E faz o seguinte: não vos apresseis, amigos. Muito dentre vós desejariam ir a pouco. Porque quando muitos acham que tem que resolver a coisa. Parece que é o dono da verdade, que vai resolver o problema da doutrina de um dia para o outro. A gente vê opiniões assim, mesmadas. Mas não, calma. Kardec nos dá o roteiro que vai passando as gerações e vai renovando. E fala dos cismas, né? Estará preservado dele o espiritismo? Não, certamente, porque terá que lutar contra ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, refratárias, a se amalgamarem com as ideias dos demais. É aquela ideia insistente contra. Se une, tanto é que Kardec depois vai falar que nas casas espíritas desse conceito tem que cortar o mal pela raiz, porque senão influencia muita gente. E por que a gente está falando tudo isso? Porque hoje nós temos aí uma cultura que está se estabelecendo, no dia que seja estabilizada, da cultura das redes sociais. A gente entende muito mais um mundo paralelo. Herculano Pires falava que nós tínhamos um mundo chamado para-existência. Nós estamos aqui nesse ambiente e tem um ambiente espiritual aqui que a gente não alcança, mas está aí. Agora nós temos um mundo virtual, né? Que muitos viram porta-voz de muitas coisas. Nós temos aí hoje a profissão de influenciador, de seguidor. Isso é perigoso. A gente tem que seguir Kardec, Jesus, Kardec, Chico, e os melhores que nós. Não é? Então, é uma cultura que ela é muito positiva, e é uma escolha. É uma escolha, cada um escolhe o que quer seguir. Está lá disponível, tem qualquer coisa. Né? Mas a gente tem que aprender a essa seleção natural do melhor. Por isso a gente tem que ter base. Nós somos ainda infantis espiritualmente. A criança, quando ela está começando a ler e escrever, o que se dá para ela ler é um tipo de leitura, quando está na educação, a gente precisa disso. Então, a gente tem que procurar um pouco essa seleção natural do melhor. Senão, a gente recebe tanta coisa ruim. Eu fui descansar pelo menos um mês. É muita informação e pouca instrução. Né? Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente segue. Né, Marcinho? Contra a ambição dos que se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poder dizer que não pensam ou agem como os outros, pois lhes sofre o amor próprio por ocupar uma posição secundária. Então, quer dizer, essas inovações, eu escutei um termo que me chamou a atenção. Espírita conservador e espírita progressista. Você já ouviu esse termo na internet? Pelo amor de Deus! Não, já está falando, né? Pode olhar. O grupo de espíritos, porque há divisão nessas ideias, mas sem base. E muito me preocupa falar que o movimento espírita é aquilo. Não é não, o movimento espírita é esse que nós estamos vivendo até agora. Trouxeram um monte de coisa, estão aqui confraternizando, estudando junto. Então, o espírito, o Kardec deixou claro, o espiritismo é progressista que conhece a ciência, não os homens, não. A lei moral é imutável, desde os 10 mandamentos. Não mudou nada, não. As leis do Cristo não mudou até hoje. Não deu código penal. Se a gente melhorar, pode cortar algumas cláusulas lá, precisa ver por outras. Na verdade, então, esses termos é que me assustam um pouco. É isso, e muitas vezes que não estão simpatizantes ainda com a doutrina, que nos ouçam, meus amigos. Vamos estudar. Porque tem muita coisa para se seguir que não deve seguir. E aí ele ainda fala sobre rivalidade entre as sociedades. Ocorre também, né? Todos devem concorrer ainda no que for, nem que por vias diferentes para o objetivo comum, que é a pesquisa, a propaganda da verdade. Isso é o objetivo comum de todas as casas espíritas, de todo espírita. Né? Progressista ou não.
Os antagonismos, que não são mais do que efeitos do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns pretendem defender. Então, quer defender com as inovações? A gente vê muito isso. O seu ponto de inovação não pelo contrário, o Kardec nos recomendou. Fala que tem que ser bem escrito, bem definido, bem estudado, né, para se apresentar. Então, nós temos que observar isso também, né? Quando estivermos nos nossos estudos. Aí Kardec ri de nós. Ride das declamações vãs. Deixai que falem os dissidentes, que berrem os que não podem consolar-se, de não ser os primeiros. Todo esse ruído não impedirá que o espiritismo prossiga imperturbavelmente o seu caminho. É uma verdade, e qual rio? Toda verdade tem que seguir seu curso. Então, vamos acender as luzes da esperança, da fé, da certeza, né, do que nós recebemos assim, de irmãos amigas da espiritualidade sobre o advento do Cristo na Terra, sobre o Consolador. Porque tem muitas pessoas que a gente fala, eu estou até desanimado. Não sei o quê. Não, vamos estudar, tem que seguir a marcha natural da doutrina, né? Caminhando para o nosso encerramento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, as instruções dos Espíritas. Kardec pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais se reconhecemos os que se acham no bom caminho? Peraí. O que vocês acham? Como reconhecer que está no bom caminho? Faz para dominar as suas más inclinações. Aí, do Evangelho, tem. O que mais? Serviço. Serviço, trabalho. O que mais? Fora a caridade na nossa missão. É isso mesmo. A gente precisa voltar nessa missão dos Espíritos, porque eu estou achando que muito Espírito acha que a missão dele é outra. Você entendeu? Você escuta certas coisas que não tem nada a ver com o que está na doutrina espírita e a missão do Espírito. Então, vamos reler o capítulo 20 lá, os trabalhadores da última hora. E nós já estamos na última hora, gente. O mundo de regeneração tem. Então, a missão dos Espíritos, que é isso que Kardec se preocupou, para a gente não fazer confusão. Não precisa achar que é uma coisa, não, que é outra. Não acreditar em tudo. Vamos ver o que o Kardec, o que o espírito de Erasto responde. O espírito de Erasto é o protetor do médium. O que ele responde para nós? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. 1. 2. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos que levem consolo. 3. Reconhecê-lo-eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Aí sim. O resto tudo é balela. Né? É isso aí, recomendação. Caridade, consolo e amor, sem interesse pessoal. A gente tem mais a projeção pessoal que desinteresse. Não pode. Ou mais. Ainda, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aquele que cumpre a lei de Deus. A lei de Jesus. É o triunfo dele, pessoal. É a reforma íntima. Se eu falo de tanto princípio e não manifesta em mim, então o triunfo das leis do mais alto é que tem que se manifestar através de nós. Vamos caminhando, né? Vamos segurar o dico, né, Beth? E os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos, lhes dará a vitória, mas destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e ambição. Kardec para vencer o espírito.
nosso trabalho de regeneração que vem trabalhadores da última hora. E para encerrar, o melhor está tendo registros imortais, ante a doutrina espírita, a recomendação que esse Virgínio Sales Vito nos traz. A nós, outros espíritos encarnados e desencarnados no século XX e XXI, cabe uma tarefa gloriosa, a de manter a pureza e a simplicidade da lição kardeciana através da edificação da nossa própria consciência para o divino mestre e Senhor. Então, vem como nos proclamar a pureza doutrinária. E a pureza doutrinária está em Jesus, Kardec, Chico Xavier. Jesus nos abençoe hoje sempre. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.